graça e a paz. Eu me chamo Danilo, eu sou irmão do Juan Diego, dono desse canal. Fui convidado a fazer o vídeo de hoje. Convido você a ficar até o final desse vídeo, colher os frutos daquilo que nós iremos partilhar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, nos ajudando a evangelizar. Irmãos, o aborto é um tema que ganha destaque sempre que algum caso ganha notoriedade, que foi o caso do que aconteceu ontem 16 de agosto de 2020, caso de uma menininha que desde os 6 anos de idade era abusada sexualmente pelo próprio tio e que aos 10 anos ela engravida. Aqui eu deixo claro que nós repudiamos e nos levantamos contra todo e qualquer ataque à família, à dignidade humana, à vida humana. Digo nós aqui em nome de nós católicos, da igreja, dos leigos católicos, desse canal que é um canal católico. E o fato é que a menininha engravidou com 10 anos de idade e ontem ela foi submetida a um aborto ilegal num hospital em Recife. E nós precisamos entender, irmãos, que alguns pecados, nós sabemos que o pecado é algo que se coloca entre nós e o nosso Deus, que nos coloca em inimizade com Deus. Alguns deles são mais graves e que bradam os céus, clamam a ira de Deus sobre a terra. E o pior deles é o homicídio voluntário, o crime contra a vida de um inocente, um indefeso. E foi isso que aconteceu ontem. As pessoas das quais a família dessa menina teve acesso para ajudá-las, em nenhum momento estava preocupado com a vida dessa menina, nem tampouco da bebezinha, até porque o processo abortivo pelo qual essa menina passou foi de extremo risco e haveria outras possibilidades. Aos olhos da ciência, uma cesariana, por exemplo, preservaria a vida das duas meninas, tanto da menina de 10 anos quanto da bebezinha. E a bebezinha de 6 meses de gestação, 6 meses de vida, então, poderia muito bem sobreviver e, se a família não quisesse, poderia ser entregue à adoção. Mas não foi isso que aconteceu. Nós tivemos a notícia ontem de que a menininha foi abortada, ainda que católicos, cristãos, movimentos a favor da vida tenham se levantado, protestado, tentado chamar a atenção das autoridades, mas nada adiantou, o aborto aconteceu e é preciso que a gente perceba tudo o que está acontecendo. Essa pauta vem crescendo nos últimos tempos. Nós sabemos que no Brasil não tem muito tempo que foi aprovado o aborto até 3 meses de gestação, mas eles não vão parar por aí. O inimigo de Deus, o espírito da morte, com a cultura da morte, vai passando de forma silenciosa e covarde, se aproveitando muitas vezes da nossa omissão, da nossa covardia, e vai avançando até chegar naquilo que a França chegou agora, que nós sabemos que há alguns dias atrás foi aprovado na França o aborto até os 9 meses de gestação, pode abortar. Legalmente está liberado. E é preciso que a gente compreenda tudo o que está acontecendo. Alguns cristãos católicos começam a conceber, começam a falar: olha, mas em caso de estupro pode, porque como que uma menininha de 10 anos vai ser mãe? Não. Primeiramente, entenda que nós não estamos aqui para dar nossa opinião, dizer o que nós achamos disso. Isso seria muito pobre. Nós estamos aqui para dizer aquilo que a Santa Mãe Igreja diz, aquilo que a Sagrada Escritura diz, aquilo que o céu diz e como o céu vê a questão do aborto. Deus não aceita, não faz acordo com o aborto em hipótese alguma. E isso é confirmado pelo magistério, pelo catecismo, pelos santos, pelos documentos da igreja, os papas que se pronunciaram. A vida é um dom maravilhoso de Deus. A dignidade humana é protegida. Inclusive o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2270, vai dizer que a vida deve ser respeitada, protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção.
Irmãos, Jeremias 1,5 vai dizer assim, ó, antes que no seio fosse formado eu já te conhecia. O que eu quero dizer com isso? Pasmem, se escandalizem com o que eu vou dizer. Ali naquela vida havia o amor do Pai. O amor do Pai estava ali, naquela menina. Danilo, mas no estupro, no pecado, não. Mas a forma como aconteceu a concepção, se com amor, com pecado, com estupro, eu sei, gente, que é terrível o que aconteceu. O estupro que essa menina passou é terrível. O homem precisa ser punido, as leis precisam ser severas para dar exemplo. Essa menina precisa de todo amparo e cuidados que o Estado, que nós podemos dar. Mas o valor da vida daquela bebezinha não diminuiu porque a concepção foi com estupro. Ela era inocente e tinha o direito de viver. Ela era totalmente inocente e indefesa. Não podia se defender, não podia sair correndo. E ela pagou pelo crime do estuprador. Ela pagou. E a menina de 10 anos que precisou ser submetida a um procedimento de alto risco. E que agora tem na sua história emocional e espiritual um aborto. A bebezinha tinha valor para Deus. O amor de Deus estava ali. Deus havia tecido as suas células, desenhado ela. Eu sei que escandaliza como, talvez a gente não consiga enxergar com os nossos olhos, mas Danilo, foi um estupro e o amor de Deus estava ali. Como assim? Sim, houve o estupro, houve o pecado, algo terrível, mas na vida daquela bebezinha ali estava o amor de Deus, porque onde tem vida, tem o amor do Pai. O germe de Deus estava ali. E aquela bebezinha queria viver. Eu sou pai de 3 filhos, sou tio de 2 menininhas. E o meu primeiro filho em 2016 faleceu. E nós ficamos algum tempo no UTI neonatal e eu pude ver como eles, na sua inocência e fragilidade, né, dependência, como eles lutam para viver. Nós cansamos de ouvir dos médicos e dos enfermeiros que os bebezinhos superavam procedimentos que adultos não aguentariam. Eles lutam para viver, por quê? Porque ali há o germe de Deus. Ali existe um dom, ali existe uma vontade de viver entranhada, enraizada naquela vida. Repito, porque onde tem vida tem o amor do Pai. Naquela menininha que foi abortada ontem existia o amor de Deus. O sopro de Deus estava ali. Mas abortaram. O que eu quero dizer com isso e o que nos traz aqui, o que fez com que nós fôssemos convidados a falar sobre esse tema, é porque nós precisamos nos posicionar, nós precisamos escolher de que lado nós estamos, nós precisamos conhecer a verdade e anunciar a verdade. Não para brigar, para discutir, não, mas para levar as pessoas a conhecerem a verdade. Porque a verdade liberta, levando a verdade para as pessoas. Elas não serão mais enganadas com esses discursos falsos, mentirosos, que as pessoas estão aí contando. Ah, mas tem que pensar na vida da menina de 10 anos. Ah, ninguém está pensando nela. Como que ela ia ser mãe nessa idade? Gente, tudo isso aí é mentira. Discurso falso. A menina continua agora, depois do aborto, precisando de tudo isso. Por que não se preocupar com as 2 vidas? Se era muito possível preservar as 2 vidas e dar o amparo, o colo, se a preocupação de fato fosse a menina, teriam submetido ela a um procedimento de alto risco e às pressas, de forma ilegal, todo... Desperta, povo, desperta, igreja. Nós precisamos acordar, os tempos são difíceis. A violência cresce, estupro, abuso, violência doméstica, violência contra a mulher. Pessoas matam de forma banal, a vida está perdendo valor. Pessoas matam por qualquer coisa, discussão. O amor das pessoas está esfriando. E nós precisamos nos levantar. Nós precisamos responder a esse mundo. E como nós devemos responder a esse mundo? Deus nos ensina, pela carta de São Paulo, não vos conformeis com este mundo. Eu convido, através desse vídeo, você a não se conformar com isso.
a não aceitar isso no seu coração, a se levantar contra, a se levantar em favor da vida. E ainda que você veja casos terríveis como é esse, dificílimos de conceber, de pensar a respeito, mas de não dar nós não estamos aqui para dar a nossa opinião, mas sim aquilo que a Santa Igreja, Santa Mãe Igreja, a Sagrada Escritura, os santos ensinam. Se nós viéssemos aqui para dizer aquilo que nós achamos, seria muito pobre, raso. Você nem precisaria estar vendo esse vídeo, mas não é isso. Nós fazemos aqui a verdade, e a verdade ela liberta. A verdade é que a vida tem sido atacada, as famílias têm sido atacadas, e isso está passando na nossa frente, nós não estamos conseguindo fazer nada. Nós somos a maioria. E nós estamos tendo que engolir algumas coisas, que algumas coisas aconteçam. Eu desafio você, no bom sentido, a partir desse vídeo, rezar pelas crianças abortadas, pelas mães que cometeram aborto. Aqui, talvez o momento mais importante desse vídeo que eu vou falar agora, as mulheres que já cometeram aborto, geralmente elas não falam para muita gente ou para ninguém, e que se sentem mal com isso. Nem nós, nem as pessoas que foram ontem no hospital tentar impedir que acontecesse, nem todo o movimento pró-vida, a Igreja Católica, os cristãos, Deus principalmente não vê você como culpada, como assassina, como nada disso. Deus te dá uma nova chance de, a partir de um erro que você cometeu, por medo, sei lá o motivo, por imaturidade, mas que cometeu, que você venha reparar esse erro, dando o primeiro passo, ser perdoada por Deus. Porque Deus quer te perdoar. Esse homem da cruz aqui, o crucificado, derramou o sangue por você porque ama você. E quer redimir você também dessa culpa. Não se esconda. Procure um sacerdote, procure a Deus, se arrependa e se levante em favor da vida para reparar esse erro. É isso que a igreja pede que você faça. Tem jeito para você. Você pode ser a favor da vida ainda que você tenha cometido esse erro. Para os católicos que concebem o fato do aborto, que aceitam, que têm essa fé relativizada, eu digo claramente, de forma direta, você não é católico. Você não caminha com a fé da igreja, não caminha com a fé ensinada pela Igreja de Jesus Cristo. E se você compactua com o aborto, não se aproxime da Sagrada Comunhão, porque você estará comungando a sua própria condenação, como vai dizer São Paulo na carta aos Coríntios. Em relação àqueles que formalmente trabalham em prol do aborto, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2272, vai dizer: a cooperação formal para um aborto constitui falta grave e a pena canônica é de excomunhão late sentente, ou seja, cometeu o erro, você já está separado da igreja. Que nós possamos lutar pela dignidade da vida com a fé da igreja e que o esfriamento do amor que tem tomado os corações possa despertar em nós justamente o contrário. Justamente o contrário, que o nosso coração se enche de amor e que o amor à vida nos motive a lutar por ela, a não conceber que pecados que ferem tanto o coração de Deus continue acontecendo no nosso meio. Nossas orações, o nosso carinho, a menina de 10 anos e a tantas meninas abusadas e que engravidaram e que estão na iminência de fazer a mesma coisa, não façam. As crianças têm o direito de nascer e de viver. Nós não temos a vida em nossas mãos. O único que pode tirar a vida é quem dá a vida, e o autor da vida é o nosso Deus Altíssimo. Que Deus abençoe você. É uma fala breve a respeito desse tema, mas para deixar claro que a igreja desde o princípio jamais concebeu, autorizou
o aborto, jamais viu o aborto como uma opção, e isso não mudou. A nossa fé não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Fique firme na fé da igreja, deixe as pedradas virem e se levante em favor da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que as leis não avancem, que os pecados contra a vida cessem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe você.